Olá, eu sou Daniele, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre a aula 32, relacionada ao tema condução da seiva elaborada. Bom, nós estudamos na aula anterior a seiva bruta, e nós vimos que ela é composta por água e sais minerais. Nós vimos também que ela é conduzida num movimento ascendente, ou seja, do caule para as folhas, e que ela é conduzida por um vaso chamado xilema. Nós fizemos uma comparação com o nosso sistema circulatório e nós comparamos o xilema com as veias, que também levam o sangue da periferia para órgãos vitais como o coração e o pulmão. Nós também comparamos a seiva bruta com o sangue venoso, ou seja, um sangue pobre em oxigênio, né? E nós vimos no esquema anterior, representado na aula passada, o funcionamento dessa condução da seiva bruta. Agora nós vamos falar sobre a seiva elaborada. E fazendo um comparativo com o nosso sistema sanguíneo, nosso sistema circulatório, nós podemos comparar o vaso floema, que é o condutor da seiva elaborada, com as nossas artérias. E também podemos comparar a seiva elaborada com o sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado. Então, qual seria o conceito da seiva elaborada? É uma substância formada pelos produtos da fotossíntese, ou seja, açúcares, glicose, sacarose, frutose, sais minerais e poucos aminoácidos dissolvidos. Então, é um sangue que contém nutrientes, assim como o nosso sangue arterial contém o oxigênio, né? Que vai nutrir o nosso restante do corpo, as nossas células. Então, essa seiva elaborada, ela contém todos os nutrientes que vai nutrir o restante da planta. Ela é conduzida das folhas, aonde essa seiva é produzida, tá? Ao contrário da a seiva bruta, que é produzida na raiz, né? Porque ela tem águas e sais minerais. A seiva elaborada, ela é produzida nas folhas. Então, ela é conduzida das folhas para as regiões de consumo, ou seja, o restante do corpo da planta, né? Do vegetal. Então, ela é conduzida das folhas, que é a sua região de produção, até o caule e raiz, né? Através de vasos liberianos chamados tecido floema. Então, o que seria o tecido floema, né? Que nós comparamos à nossa artéria. O tecido floema, ele é um vaso que conduz a seiva elaborada até os parênquimas. Ele é formado por tubos crivados, células companheiras, células parenquimáticas e fibras. O que seriam esses tubos crivados? Os tubos crivados seriam os responsáveis pela condução, que nós vamos ver mais adiante na ilustração. E as fibras são responsáveis pela sustentação, assim como no tecido xilema, ela também dá uma sustentação para a planta. Então, se a gente vê o caule ereto, né, as folhas também, tudo isso é fruto das fibras presentes nesses tecidos. As células parenquimáticas são responsáveis pela reserva de nutrientes, né? Assim como no xilema também. E as células companheiras, que só existe no floema, elas são responsáveis pelo controle do metabolismo das células do tubo crivado. Então, o tubo crivado é responsável pela condução e a célula companheira também é uma espécie de companheira, ou seja, ela controla o metabolismo dessas células do tubo, tá? Como é que funcionaria o movimento da seiva elaborada? Então, a gente viu que na seiva bruta, ela é conduzida da raiz, né, onde ela é produzida, para as folhas, né, no movimento ascendente. E esse movimento ascendente, ele é gerado pela teoria de Dickson, que é aquela teoria de coesão, adesão e tensão, que a folha exerce uma certa sucção e a água, como tem aquelas propriedades de adesão e coesão,
ela acaba sendo conduzida pelo xilema por conta de todas essas propriedades, né? Agora a gente vai ver o da seiva elaborada, como é que a seiva se desloca da folha para a raiz, né? Como é que é o tipo de movimento e como é que se dá esse movimento, né? Quais são as propriedades desse movimento. Então, o sentido do movimento da seiva elaborada seriam das folhas, que é o local de sua produção, para os locais de armazenamento e crescimento, que é raiz, caule e frutos. E este movimento da seiva elaborada pelo floema é realizado por pressão. Então, é muito semelhante ao nosso sistema circulatório. Por quê? Porque o sangue, ele vai ele circula na veia, né, até o coração e o pulmão, através de válvulas, né, que acabam impulsionando esse sangue de volta contra a gravidade. E nas artérias, como é que esse sangue chega do coração até a periferia do corpo, ou seja, até o dedão do pé, um exemplo? Esse sangue chega pela artéria por pressão também. A gente tem a nossa pressão arterial. Então, à medida que o coração bombeia esse sangue, ele bombeia com uma certa pressão que faz com que o meu sangue circule para o restante do meu corpo só com essa pressão gerada no meu coração, né? Pelo bombeamento do meu coração. E aqui não é diferente. No floema, que a gente pode comparar com a artéria, o movimento é o mesmo. Há uma certa pressão que acaba deslocando a seiva elaborada da folha até a raiz, né? Então, gera uma pressão, assim como o nosso sistema arterial. Então, aqui a gente pode verificar através da ilustração, né? Essa figura da esquerda nós já vimos na aula anterior. Então, só explicando ela mais uma vez, a gente tem aí a folha, representada pela folha a raiz, representada pelo ícone B, e a gente tem o vaso com a seta de fluxo em azul, que seria nosso xilema, né? Seria a nossa veia, teoricamente. E a gente tem aí representado pelo fluxo de seta verde o nosso floema, que seria comparado à nossa artéria, que conduz a nossa seiva elaborada, tá? O fluxo azul corresponde à seiva bruta e o fluxo verde corresponde à seiva elaborada. Nós temos aí, então, a folha, que acaba transpirando, né? Ela faz o movimento de transpiração, fazendo com que a água absorvida da raiz B seja puxada, né, sugada do solo até a folha. E, à medida que ela realiza a fotossíntese e acaba produzindo energia e nutrientes, ela produz essa seiva elaborada rica em nutrientes e essa seiva ela é conduzida para o restante, ou seja, caule, frutos e raiz, no movimento descendente por uma pressão, né? Então, a gente vê aí no floema com a seta verde, inclusive é uma seiva que a gente verifica aí que tem bastante glicose, que são esses pontinhos vermelhos, porque é uma seiva rica em nutrientes que vai nutrir o restante da planta. E ela é conduzida da folha para a raiz através do movimento de pressão. Ao lado, à direita, a gente vê a condução da seiva elaborada, né? A seiva elaborada praticamente contém, em sua maioria, o açúcar, a glicose. O sentido de condução, nós já falamos, folha e demais partes para demais partes da planta. E o modelo do movimento na seiva bruta era o de Dickson, que é a teoria da coesão, adesão e fixação. E aqui o modelo é de Munch, ou pressão positiva da seiva. O fluxo sob pressão das folhas em direção às raízes pela diferença de concentração em ambos, tá? Que gera aí uma certa pressão, fazendo com que essa seiva se desloque no movimento descendente, ok? Aí a gente pode observar aí um desenho da folha, da condução dessa seiva para baixo, né? Rica em nutrientes. E o mesmo desenho, na verdade, né? E do lado o vaso xilema, que leva o que é absorvido do solo
para a folha, para que ela possa transpirar e realizar a fotossíntese. Bom, agora que nós já compreendemos essa aula, eu gostaria que vocês realizassem a leitura da apostila 3 correspondente a esse tema, façam anotações complementares no caderno para facilitar a organização da matéria e também para os estudos da prova e realização dos exercícios. Em seguida, vocês realizem os exercícios da apostila 3, os exercícios adicionais, do número 9 ao número 19, e enviem para o e-mail abaixo até o dia 12/5, ok? Bons estudos e até a próxima!